Resolução da lista 8, nono ano, exercícios 5 e 6. Considere um carro viajando com uma velocidade média de 120 km por hora, o limite máximo permitido em algumas estradas. Item A, qual a distância percorrida pelo carro em 2 horas? Certo? Item B, qual a distância do carro percorrido em 5 horas? E C, deduza uma equação para resolver esse tipo de problema. Gente, o objetivo nesses dois problemas aqui, gente, é basicamente o quê? Exercitar, né, a intuição da velocidade, tá certo? Vocês sabem como fazer esse exercício de cabeça, tá certo? Mas tem que linkar esse exercício com a fórmula, né? Tem que linkar esse tipo de exercício com a fórmula que vocês estão usando para saber se expressar, né, sobre o que nós estamos falando. A ideia é bem simples. Gente, a definição de velocidade. Nós temos o quê? A velocidade do carro é 120 km por hora. Isso significa que a cada 1 hora, né, vamos fazer aqui, ó, a cada 1 hora, o carro percorre 120 km. Em 2 horas, ele vai percorrer quanto? Né? Se ele percorre 120 km, a velocidade é constante, é sempre a mesma, ele vai percorrer mais 120. Então, no total, ele vai percorrer quanto? 240 quilômetros. Tá certo, gente? É intuitivo. Tá certo? Bom, vamos lá. Bom, se em 1 hora ele percorre 120, em 2 horas ele percorre mais 120, 3 horas ele percorre mais 120, mais 120. Bom, para não ter que fazer essa soma toda hora, eu vou fazer o quê? 120 quilômetros vezes o quê? 5 horas. Isso vai dar quanto? Né? 120 km por hora vezes 5 horas. Isso vai dar quanto? Né? 0, né? 10, vai 1, 600 quilômetros. Tá certo? Então tá aqui. Aí eu pergunto aqui na C, deduza uma equação para resolver esse tipo de problema. Deduz a equação. Deduzir a equação é o que nós fizemos. Olha só, 120 km por hora não é a velocidade? Então nós pegamos a velocidade e 5 horas não é o tempo? Então tá aqui o tempo. Então, para achar a distância, eu fiz o quê? Velocidade vezes o tempo. Vai ser sempre assim? Será sempre assim, né? É uma lei física, é uma definição, né? Essa lei define como nós medimos a velocidade, como nós raciocinamos com a velocidade. Tá certo, gente? Então sempre vai ser assim. Toda vez que eu quero a distância, eu vou fazer a velocidade vezes o tempo. Agora, é importante, eu tenho que saber ler o exercício, né? Por isso que eu tenho que saber as unidades de medida. Quais são as unidades de medida de velocidade? Quilômetros por hora ou metros por segundo. Tempo, horas ou segundos. Né? Distância, quilômetros ou metros. Né? Vamos ver aqui o exercício 6. Olha lá. Sabendo que a velocidade de uma leoa é de 72 km por hora, responda qual a distância percorrida pela leoa após 2 segundos. Observe. Aqui o tempo está em segundos e aqui o tempo está em horas. A minha velocidade é 72 km por hora, não é isso? E aqui o meu tempo é 2 segundos. Eu não posso multiplicar segundos por hora. Está errado. São unidades de medida diferentes. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que eu faço isso? Uma regra de 3 simples. Olha só. 10 metros por segundo são iguais a 36 quilômetros por hora. Logo, 72 quilômetros por hora, né? Dá para fazer de cabeça. Não dobrou 36 para 72? Né? É o dobro. Então, 10, qual é o dobro de 10? 20 metros por segundo. Então, 72 km por hora são iguais a 20 metros por segundo. Gente, agora eu vou usar o mesmo raciocínio. Em 2 segundos, eu ando 20 metros a cada 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, eu percorro 20 metros. Então, em 2 segundos, vou percorrer quanto? Tá certo? Né? Eu vou percorrer 40 metros. Esse é o meu deslocamento. Tá certo? Bom,
A mesma coisa, qual a distância percorrida pela leoa após 10 segundos? Aqui, eu não já sei a fórmula. Então a distância é o quê? É a velocidade vezes o tempo. Então eu vou fazer o quê? A minha velocidade é 20, né? A velocidade é 20 vezes 10, isso é igual a 200 metros. Tá aqui, né? Só para repetir o problema, só para reforçar, nós temos o quê? A distância, né, é igual a velocidade vezes o tempo, né? Ou, né, lembrando, ΔS, né, é igual a velocidade vezes o tempo, né? Os raciocínios são equivalentes. A distância é o deslocamento escalar aqui é igual a velocidade vezes o tempo. Tá ok, gente? Belezinha?